E aí, pessoal, beleza? Turma, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje trazendo novidades sobre a novela Jimmy Butler. É o seguinte, pessoal, dando aqui uma breve recapitulada, no início da off-season, o Pat Riley, que é o manda-chuva do Miami Heat, ele cedeu uma entrevista coletiva onde meio que pagou geral, né? Criticou jogadores, criticou comissão técnica, criticou o Spoelstra, coitado. Um dos únicos que não poderia ser criticado era o Spoelstra, e nem ele escapou do Pat Riley. Criticou o Spoelstra, criticou todo mundo e tal, porque a temporada do Heat foi uma temporada decepcionante. Depois de um vice-campeonato, era esperado que o Miami pelo menos brigasse por final de conferência, e não aconteceu. Sim, o Miami levou a temporada regular em banho-maria, só que diferente do que costuma acontecer, o time não virou a chave no playoff. E aí um dos principais alvos, na verdade, o principal alvo de críticas do Pat Riley nessa entrevista foi o Jimmy Butler. Ele deu uma cobrada a mais no Jimmy Butler, ele criticou muito o fato do Butler ter perdido tantos jogos na temporada passada, o que é uma verdade, né? O Butler jogou muito pouco temporada passada, na regular foram 60 jogos, e assim, no nível bem meia boca, verdade é essa, e o playoff ele não jogou, porque ele machucou no play-in. Então realmente foi uma temporada abaixo do Butler. Em números não foi ruim, mas se a gente for comparar com ele mesmo, né, na escala Jimmy Butler de temporadas, foi uma temporada abaixo. Foi uma temporada abaixo. E, além disso, o Pat Riley também criticou o fato do Butler ter ficado falando um monte de coisa sobre o Boston Celtics, sendo que nem jogar ele tava e tal. Ele até falou, né, se você não tá jogando, cala a boca. Ele meteu essa, o Pat Riley. Não com essas palavras, mas meio que nesse sentido. E aí, cara, o Pat Riley deu essa entrevista, desceu a lenha no Jimmy Butler, e meio que durante a entrevista ele deixou a questão da renovação com o Jimmy Butler, da extensão de contrato do Jimmy Butler, meio que em aberto, do tipo, vamos ver aí, né? Ele precisa provar algumas coisas pra gente e tal. E é óbvio que depois dessa entrevista, cara, muitos rumores surgiram, né? Muita gente começou a soltar que a relação dos dois estava ruim, que o Jimmy Butler não teria gostado do que o Pat Riley falou, que o próprio Pat Riley estaria cogitando trocar o Jimmy Butler. Muita coisa saiu depois disso. Antes do draft, o Shams Charania soltou um report que botou ainda mais fogo nessa novela. Ele falou que o Butler e o Heat não iriam negociar uma extensão de contrato nessa temporada, não teriam conversas sobre extensão, o que aumentou ainda mais esse rumor de que o Butler iria sair, até porque depois dessa temporada, o Butler ele pode virar agente livre, né? Porque ele tem uma player option para a temporada que vem. Então, sim, os rumores aumentaram bastante. E foi falado, né, que o Golden State tinha interesse, que o Philadelphia tinha muito interesse e tudo. Então, meio que foi isso que aconteceu até o momento, né? Esse é o resumo da novela Jimmy Butler até agora. E aí, o que temos de novidades? Temos declarações do GM do Heat, né? O nosso querido Andy Elisburg, que é o GM do Miami. Ele falou o seguinte sobre essa situação entre Butler, Pat Riley e tudo mais. Aspas para ele. Todos se apegaram a algumas outras falas daquela coletiva onde Riley falou sobre Butler, mas ninguém reparou em outras falas importantes. E uma coisa que ele disse foi que não precisávamos fazer isso agora. Temos o ano todo para conversar, sentar e negociar um novo vínculo. Então, é flexibilidade para nós e para ele, que pode ficar livre no mercado. Mas se um jogador quer estar no Heat e nós também o queremos, o resto é apenas logística. É assim que Pat abordou essa questão, em usar o tempo que temos para decidirmos.
Acho que nós oferecemos sinalizações de que queremos mantê-lo. E Jimmy também falou que quer estar em Miami. Mas, como também já foi dito, queremos que ele faça algumas outras coisas, cumpra alguns desafios. Então, veremos. Ser desafiado é sempre uma questão para qualquer um de nós. Jimmy está em uma grande posição nessa franquia e não é o cara que vai passar por isso. Eles são caras semelhantes, que vão fazer de tudo para vencer. Então, a minha visão é de que isso pode ser muito benéfico para todos nós. Existem muitas maneiras de dar certo e sinto que ambos farão o possível para isso. Aqui ele está falando sobre Butler e Pat Riley. Como já disse, acho que todos queremos ficar juntos por muito tempo. Então, essas foram as declarações do GM do Heat. E assim, dá para entender então, pelo que ele falou, que os dois lados, Miami e Butler, enxergam essa questão da renovação como algo que meio que vai ser resolvido com o tempo. Né? Meio que não existem motivos para ter pressa para renovar, segundo ele. Né? O Heat quer renovar e o Butler quer ficar. É só questão, então, do Butler atender a algumas expectativas da franquia nessa temporada, que ele vai ganhar a extensão que ele quer. Meio que é isso que dá para ser interpretado. E assim, é meio que a minha visão também, viu? Desde o início dessa novela, eu sempre falei, cara, isso aí vai terminar com ele ficando no Heat. Porque, mano, ele já falou várias vezes que o desejo dele é se aposentar em Miami, e o Heat não é o tipo de time que entra em reconstrução. É um time que não faz rebuild. E o próprio Pat Riley, nessa mesma entrevista, ele falou, nós não vamos fazer rebuild, nós não vamos reconstruir. Então, como é um time que não vai reconstruir, é um time que vai querer competir. E hoje, pro Miami competir, precisa ter o Jimmy Butler. Precisa ter o Jimmy Butler. Então, eu acho que no fim, mano, ele vai ficar. Inclusive, eu até acho que essa questão do Pat Riley cobrar alguns objetivos, algumas coisas do Butler nessa temporada, é algo normal e correto. Eu acho que o Butler, ele deveu muito temporada passada. Beleza, tem muito crédito, óbvio, por tudo que ele já fez, mas temporada passada ele deveu. E a gente está falando de uma extensão que pode chegar a 240 milhões de dólares. Ele pode assinar uma extensão de 4 anos, 240 na próxima temporada. É muita coisa, cara. É muita coisa. E você não pode dar isso para um jogador que, velho, não atenda às suas expectativas. Então, eu acho que o Pat Riley não está errado em cobrar. Poderia ter cobrado no privado? Poderia. Teria evitado essa falação? Teria. Mas é o Pat Riley, né, gente? Cobrar isso do Pat Riley é cobrar que ele seja algo que ele não é. O Pat Riley gosta do holofote. Ele gosta de aparecer. Ele gosta de mostrar que é o pica. Entendeu? E é um cara que dentro do Miami Heat ele pode fazer essas coisas. Eu entendo que é fácil para ele cobrar, ele cobra os outros, mas por que ele não fala dos erros dele? Aí, beleza, o Pat Riley também errou muito nessa temporada. Foi omisso. Está sendo omisso. O Pat Riley no mercado tem sido uma vergonha. O velho tá dormindo desde 2023, que ele não faz nada. Eu entendo isso. Mas dentro do Heat, o Pat Riley, mano, ele manda e desmanda. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, ele pode cobrar essas coisas. Ele não tá errado em cobrar essas coisas. Só acho que ele deveria ter cobrado no privado. Mas aí entra naquela. Cobrar isso do Pat Riley é cobrar que ele seja algo que ele não é. Ele não é esse tipo de dirigente. Ele gosta de falar na cara. Ele é meio Eurico... De falar na cara, não. Ele gosta de falar pra mídia, né? Ele é meio Eurico Miranda nesse sentido, né? Meio Leila Pereira. Então... É isso. Inclusive, Pat Riley e Leila Pereira, pô, essa dupla seria forte, hein? Imagina os dois. Pô, a Leila Pereira falando mal do Dudu, ele falando do Jimmy Butler. Pô, loucura, hein? Ia ser pica demais ver esses dois juntos. Mas, enfim. É isso, rapaziada. Essas são as novidades sobre a novela Jimmy Butler. É algo que realmente deve ser resolvido só na temporada que vem. E até lá, muitos rumores devem sair. Né? Com certeza, essa novela vai voltar a aquecer na trade deadline. Isso é um fato. Principalmente se o Butler não estiver jogando muito bem. Aí, com certeza, vai surgir vários rumores. Então,
Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre as declarações do GM do Heat, que eu quero saber o que você interpretou. E é isso, né, gente? Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.